Olá, galera do oitavo ano, boa tarde. Começando a nossa aula de hoje, componente de língua portuguesa. Hoje, que é 3 de novembro, esse nosso penúltimo mês do ano, vamos abordar aí o nosso conteúdo, que é a unidade 5, onde traz como tema poesia e transgressão. Então, galera, poesia é a melodia atrás de um poema, ou seja, a capacidade de ele expressar sentimentos por trás da escritura de um poema. Já a transgressão é o ato de ir além, de transgredir, de progredir, de atravessar. Então, resumindo tudo, a poesia e a transgressão, ela representa aí um ato de movimentar o cérebro humano para além do pensamento, que é exatamente o que fez esse grafitista aí, ó, que é o artista italiano Blue. Ele fez esse grafite em um dos grandes muros da Itália, no qual ele produziu aí, pessoal, uma obra que ele se destaca aí nos meios urbanos, fazendo uma crítica social. Se vocês observarem bem, temos aí corte de cabelo, temos troca do cérebro pelo capacete, temos a troca da roupa e o acréscimo aí de acessórios, como a mochila e o capacete. Só que esse muro, essa pintura, esse grafitismo, ele tenta explicar, fazer uma crítica social em relação aí a exatamente a assuntos referentes ao exército, ao alistamento militar, ou também contra as guerras, né, de modo geral. Ele tem essa visão. E se você observar, ele troca o cérebro pelo capacete, que ele dá a entender que todas as ideias das pessoas e os próprios sentimentos do rapaz, eles são extirpados, ou seja, são retirados, são transformados, são manipulados. E aí ele se transforma em um soldado, né? Nesse caso aí foi o tipo de crítica que ele quis revelar. Também ele traz aí a ausência da razão, né? Você não tem razão, você não tem escolha. Veja que a imagem, ela representa aí a fisionomia dos personagens não estão muito alegre. Então, isso causa uma ausência de razão. Você apenas é uma pessoa que está sendo levado por outros e manipulado por outros, certo? Essa é a crítica social que ele traz para os alistados no exército, que são os jovens. Para fazer aqui a nossa intertextualização, vocês lembram o que é intertextualização? Pronto, vamos trabalhar bastante isso, pessoal. E vocês têm que conhecer profundamente o que é intertextualização. Intertextualização é o que nós acabamos de fazer aí. Nós fizemos a leitura desse grafite e aí tiramos uma lição dela, um ensinamento, uma mensagem. Isso é a intertextualização. E aqui nós temos um poema, que ele fala poema em linha reta. Então, tem o eu. Só que o eu aí, se você observar, eles estão usando uma máscara. Em ditados populares, vamos dizer assim, que tem pessoas que dizem que deixa cair a máscara, não é isso? Fazendo uma intertextualização com o nosso tema, pessoas que são bipolares, ou mesmo que não sejam bipolares, elas têm uma capacidade de mudar constantemente o jeito de agir, de pensar, né? E às vezes até se transformar em outras pessoas que você nem fica surpresa. Então, aqui nós temos nesse poema, eles são chamados, dentro dos textos, de heterônimos. O que são isso? São pessoas que assumem, né, uma personalidade de outra. São chamadas de heterônimos. E aí, os poetas, eles são comumente eles se transformarem, eles ser heterônimos. Porque ele coloca a vida, ele escreve naquele texto, aquela poesia, aquele poema, com a vivência de outra pessoa, com a história de vida, o sentimentalismo de outras pessoas
que não a dele. Por isso que ele se modifica bastante os seus textos, porque ele se transforma, os personagens não são os mesmos. Isso traz aí um diferencial bem importante nas suas obras. Então, vocês vão ler isso aí, vão ver que fala o eu que não é realmente o eu, mas sim o eu outra pessoa, que nós chamamos aí de heterônimos. Aqui nós temos as questões de exploração do texto, qual é o principal assunto do texto, como é o eu poético que se apresenta. Então, lembrando, é como se fosse uma novela. Tem eu personagem e eu pessoa. Então, isso é heterônimos, certo? Eu atuar com o sentimento de uma personagem e eu atuar com o meu próprios sentimentos. São duas pessoas distintas. Então, vejamos aí que chamamos essa outra pessoa de eu poético. Tem o eu pessoa e o eu poético. Quando eu estou incorporando a história de alguém, a vivência de alguém, eu sou o eu poético. E aí, pessoal, vocês vão fazer essas questões 1, 2, 3, onde na 1 como é que ele é apresentado e tal. Aqui na 2, vocês vão ler os 2 versos iniciais, né? E aí você, com esses versos, sobre o que o eu poeta se propõe a refletir, você tem que... É um texto que requer uma reflexão aprofundada, porque ele é poema, ele é poesia. Agora, no caderno, né, dei exemplo de verso em que o eu poético, aí você vai tirar e quando ele se compara aos seus conhecidos. B, quando ele descreve a si próprio. C, um trechinho que demonstra que as pessoas com quem convive se apresentam como vencedoras. E a D diz o que gosta de ouvir das pessoas que o rodeiam. Então, você vai tirar aí nas 3, você vai tirar um trechinho que indica cada uma partezinha dessa, pedido aí. Aqui na 4, você tem essa outra parte do verso. De que modo o eu poético afirma que se sente tratado por pessoas desconhecidas, como é que ele se sente. A questão 5, releia os versos a seguir. Onde é que há gente no mundo, que é onde ele diz lá, né? Aí, na questão A aí, nesse verso, o eu poético reconhece um fato e expressa um desejo. Qual é o desejo dele? A B aí tem outra pergunta. Ele diz, é imperfeito, tá entre aspas, sem par, tá entre aspas. O que ele quis dizer, atribuir a ele pela sociedade em relação a isso. E na questão 6, pessoal, vocês verem aí a presença de estrofes, não é isso? Aí vocês têm aí a primeira estrofe e 3, estrofe 2, estrofe 4, estrofe 5, 6 e 7. Você vai dizer qual é que tem a comparação com as pessoas que vivem à sua volta, qual é que tem grito de revolta, qual é a estrofe que tem visão que o eu poético tem de si, e qual é a estrofe que tem um desejo e expectativa do eu poético. Você vai só colocar as letrinhas aí. Vamos passar aqui adiante na 7. Nós temos algumas palavras de explorar, que tem a intenção de emocionar, divertir, conscientizar, criticar, denunciar. Quais dessas você acha, né, que está expressado lá no poema, em linha reta? E quais dessas atitudes, né, ele representa o poema de Fernando Pessoa? Aí você vai dizer qual dessa daí. E na 8 aqui, você vai dizer qual a relação entre o que o poético expressa no poema e o significado de linha reta. Título lá tem, não é, pessoal? Poema em linha reta. O que é que ele quis dizer, essa linha reta? E para o poeta, as pessoas reais, né, de carne e osso, né? Com sua qualidade e suas falhas, seus acertos e seus erros, seria mais adequado associadas a qual forma geométrica em vez de uma linha reta? Aí você vai dizer qual a forma geométrica, aí já é nós já estamos fazendo uma comparação, ó, uma interligação, né, entre língua portuguesa e matemática. Então, qual que você se assemelha aí, que é uma forma geométrica?
Aqui na questão 10, nós traremos aí outro quadro muito importante, né? Aí onde tem uma imagem de heterônimos, de Ricardo Reis, esse daí, pessoal. Observe aí a fonte de autoria do poema. Qual heterônimo é o autor do poema lido? Então, você vai dizer qual é o heterônimo. Aqui na B, algumas das principais características desse heterônimo são a modernidade, né? Dinamismo, a presença de sentimento de angústia, frustração. E aí, há alguma dessas características presentes no poema? Você acha? E aí, a palavra heterônimo vem de hétero, né? Quer dizer outro, e ônimo, quer dizer nome, outro nome. Você acha possível que a pessoa possa criar obras diferentes entre si, sem deixar marcas pessoais nessa produção? Você acha que eu posso fazer diferentes tipos de obras e não deixar minha marca? Então, galera, é isso. Reflita que educar não é ensinar resposta, educar é ensinar a pensar. Uma linda mensagem de Rubem Alves. Fica com Deus e boa tarde.